Nós louvamos ao Senhor pelo seu cuidado na vida do nosso pastor. E a nossa oração tem sido por restauração plena, por cura, para que a gente possa fazer um culto de vitória, honrando o nome do Senhor, pelos feitos do Senhor. E logo o nosso pastor aqui conosco, e principalmente em casa, com Silvana. E temos orado também para que Deus continue sustentando a vida da Silvana, sua esposa, para que haja restauração plena. E nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Félix, último dia de quimioterapia. Sabemos aí das lutas durante todo esse período, mas Deus tem conduzido a vitória pela sua graça e pela sua misericórdia. Junto com o Ministério de Capelania, nós temos acompanhado todos os enfermos da igreja e de forma específica, nesse tempo atípico, todos os irmãos que testaram positivo para a Covid. Eu estou acompanhando cada família de forma individual, para que a gente consiga ter esse acompanhamento, esse cuidado com as famílias da nossa igreja que testaram positivo para a Covid. É um tempo de oração, de intercessão, para que Deus continue abençoando e trazendo restauração plena na vida de cada um dos nossos irmãos, para que esse tempo logo possa passar, esse deserto possa passar, porque deserto é lugar de passagem, não é lugar de permanecer, é um local que a gente passa para poder aprender algumas lições. Nós temos certeza que em Deus vamos passar por esse vale e vamos cantar o hino da vitória do outro lado, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos compartilhar sobre um tema crucial para esse período, e a gente tem falado muito sobre a questão de sanidade espiritual, emocional, e vamos falar hoje sobre ansiedade, vencendo as batalhas da mente. Eu quero que você possa abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Como que a gente vai conseguir lutar e vencer essas batalhas da mente que são travadas constantemente e tentam trazer inquietação para a nossa alma, para o nosso coração, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, como igreja, como sociedade, onde as inquietações têm batido com tanta força e têm tirado a paz de tanta gente. E tenho certeza que Deus há de ministrar o nosso coração. Vamos ler a palavra de Deus? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, preste atenção nisso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu quero que você pare tudo que você estiver fazendo nesse momento, que você possa abrir o seu coração para a palavra de Deus, que você possa orar nesse momento, falar: Deus, ministra o meu coração, em meio a todas essas inquietações que eu estou passando, Deus, ministra o meu coração nessa noite. Vamos orar? Pai, a Tua palavra é viva e eficaz. O Teu Santo Espírito habita em nós e nos direciona em toda a verdade. Faz, ó Deus, só o que o Teu Santo Espírito é capaz de fazer, e que a Tua palavra, que não volta vazia, é capaz de fazer na nossa vida e através de nós. Fala, Deus, conosco, em nome de Jesus. Amém. A ansiedade, ela tem atingido muitas pessoas nesse tempo. O medo constante, por exemplo, de pegar Covid, de testar positivo. Mas nós temos tantas outras questões, por exemplo, os adolescentes, as espinhas no rosto, a briga com o espelho, a pressão da família em relação aos estudos, a trabalho. Jovens, as inquietações, com quem eu vou me casar, onde vou trabalhar.
as inquietações que envolvem a vida de casado, vivendo a pressão sobre a instabilidade financeira, a garantia de emprego, o estudo, o namoro dos filhos, o medo de perder o emprego. Nós também temos a questão dos idosos, medo de doença, a solidão, o abandono, e principalmente no tempo que nós estamos vivendo, o abandono na vida de muitos idosos por parte dos seus filhos. É uma questão que precisa ser compartilhada, e o Ministério Fios de Prata tem desenvolvido um trabalho extraordinário nisso. Parabéns, irmã Rose Quilhas, nesse sentido. Qual foi a última vez que você se sentiu uma pessoa ansiosa? Você se olhou no espelho e se viu uma pessoa ansiosa? Você é daquele tipo de gente que o problema está lá longe e você pensa nele já batendo a sua porta? Você é daquele tipo de gente que quando não tem problema, você cria uma situação? Paulo fala várias vezes em alguns aspectos sobre a ansiedade. A ansiedade é resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Paulo estava em prisão quando escreveu para esses irmãos. Quando olhamos as circunstâncias e os perigos à nossa volta, somos tentados, em vez de continuar mantendo o nosso foco em Deus, somos tentados a olhar para as circunstâncias e permitir que essas circunstâncias possam governar a nossa mente. E ficamos ansiosos, como os espias de Israel, quando se viram como gafanhotos. Quando removemos os nossos olhos do Senhor e os colocamos nas circunstâncias, nós nos tornamos como Pedro e começamos a afundar. Interessante da história descrita no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 15 e 16, falando de Geazi quando ele olhou para o perigo e Elias quando ele olha para Deus. A palavra de Deus diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma grande tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Queridos, muitas das vezes nós nos olhamos e nos percebemos como gafanhotos diante das situações e das circunstâncias, das adversidades, diante da enfermidade, diante de más notícias, e esquecemos do agir de Deus. Esquecemos que nós não estamos sozinhos nas batalhas que travamos na vida. Eu quero dizer para você, meu querido, que você não está sozinho nessa batalha. O Senhor está contigo nessa peleja, e é poderoso para te dar vitória, para te sustentar. E assim como aquele rapaz, aquele moço, ele não estava conseguindo ver, mas depois da oração de Eliseu, ele começou a ver os carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Creia que existe um exército a seu favor, um exército do céu a seu favor, para te dar restauração, para lutar as suas guerras. A ansiedade é resultado de relacionamentos quebrados. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias, e principalmente as pessoas mais próximas a nós. Nós desapontamos as pessoas e as pessoas nos desapontam. No capítulo 2 da carta aos Filipenses, Paulo diz que as pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. Há muitas pessoas ansiosas e deprimidas por causa de um relacionamento quebrado, de uma mágoa não curada, de uma ferida aberta. Há muitas pessoas prisioneiras da amargura. A falta de perdão torna você prisioneiro da pessoa com quem você menos gostaria de conviver. A ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Paulo diz que algumas pessoas vivem ansiosas porque elas só se preocupam com as coisas materiais.
Capítulo 3, verso 19. Essas pessoas fazem do dinheiro seu Deus. Nós vivemos numa sociedade assim. As pessoas compram o que não precisam com o dinheiro que não têm para impressionar as pessoas que não conhecem. E vemos essa realidade no Facebook, nas mídias sociais. Todos em busca de uma curtida, em busca de uma like. Como se a nossa vida dependesse disso. Como se a nossa autoestima dependesse de likes. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser movidos por amor ao Senhor, na certeza da nossa identidade. A minha identidade está definida em Cristo Jesus. Eu não preciso ser movido pelas curtidas, mas eu preciso ser movido pela palavra de Deus. Em sua manifestação, a ansiedade tem dois aspectos: o passado e o futuro. Em relação ao passado, há muitas pessoas que vivem ansiosas porque nunca resolveram seus traumas e problemas do passado. Interessante que Paulo não continuou a ser prisioneiro dos seus sentimentos. Ele olhou para a cruz e tirou das suas costas o fardo que o oprimia. Ele disse em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas é interessante dizer, de que quando a palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, não é apenas no momento que nós tomamos a nossa decisão por Cristo, que tudo se fez novo, mas as coisas em nós precisam continuar se fazendo novas, coisas velhas precisam ser removidas, para que o novo de Deus chegue a cada dia, em nossa vida, em nós e através de nós. Em relação ao futuro, o outro lado da ansiedade é o futuro. Há pessoas que abandonam o presente com medo do futuro. Elas estão tristes hoje porque estão com medo do amanhã. Eles têm medo de viver, medo de morrer, medo de ficar solteiro, medo de casar, medo de trabalhar, medo de perder o emprego, medo da multidão e medo da solidão. Mas existe também o transtorno de ansiedade, o toque. Tem pessoas que têm esse toque de lavar as mãos constantemente, entre outros tipos. O TAG, que é a questão da ansiedade, que pode durar horas ou meses. As fobias, o medo de ver sangue, medo de altura, medo de animais. Esse quadro é além de uma ansiedade comum, que precisa de tratamento. Tratamento psicológico, nutricional, acompanhamento psiquiátrico. Tem coisas que são além do controle humano, que precisam de tratamento. E tem, mas pastor, quais são os sintomas de ansiedade? Boca seca, tensão muscular, tonteira, falta de ar, dores no peito, tremor, agitação nas pernas, irritabilidade, insônia, medo constante, braço dormente, suor frio, sensação que algo ruim vai acontecer, dificuldade de concentração, diarreia e tantos outros sintomas. Tem uma pessoa que eu estava atendendo de que ela estava com vários desses sintomas e ela estava pensando que estava com Covid, foi ao pronto atendimento e perceberam que ela estava com crise de ansiedade, e às vezes dá para confundir uma coisa com a outra. É importante ter esse cuidado com os sintomas. E os resultados da ansiedade, interessante, de que a palavra ansiedade dá a ideia de estrangulamento. A ansiedade rouba a energia antes, e quando o problema chega, e se chegar, a pessoa ela já se encontra fragilizada. A ansiedade é perder a confiança de que Deus está no controle. A ansiedade ocupa o nosso coração quando nós tiramos nossos olhos da majestade de Deus e colocamos na grandeza dos nossos problemas. Nós devemos ser como Josué e Calebe. Se o Senhor se agradar de nós, podemos triunfar sobre os gigantes. Jesus alertou para esse ponto em Mateus 6:27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A preocupação, em vez de dilatar a vida, ela encurta. É melhor lançar aos pés do Senhor a nossa ansiedade, como diz 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, querido. Deus está cuidando da sua vida. Mesmo que você não esteja vendo ou percebendo,
mas Deus está cuidando. Interessante que Jesus certa vez disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Mesmo que você não veja, querido, você não precisa ver, você precisa crer. Enquanto você está adorando, enquanto você está orando, mesmo que seja se arrastando, mas você está clamando ao Senhor, Deus está agindo ao seu favor. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, eu também creio que Deus está trabalhando, creia que as coisas estão cooperando para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida, em nome de Jesus. A ansiedade nos faz perder tempo, energia, mas nós podemos tratar o nosso coração. Nós devemos entender que Deus é maior do que as nossas lutas. Nossa vida está nas mãos do Deus que governa o universo. Nossa vida não está solta. Nós não estamos órfãos nessa geração e nesse tempo. Nós não estamos jogados de lado. Você não está jogado de lado. Você não foi colocado por escanteio, à mercê das circunstâncias. O Senhor está contigo. Eu lembro da história de Mateus capítulo 8, verso 38, quando os discípulos eles estavam ansiosos, terrivelmente ansiosos, diante de uma tempestade. E a palavra de Deus diz assim: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Interessante que diante de uma tempestade, Jesus estava no barco com os discípulos, e eles ficam terrivelmente ansiosos, desesperados, mesmo com Jesus no barco. Isso já aconteceu com você? Desesperados, mesmo com Jesus no barco. Interessante que Jesus estava dormindo, estava com a cabeça no travesseiro, sobre o travesseiro, e estava ali descansando em meio a uma grande tempestade. Jesus estava dizendo para os discípulos: o que ameaça vocês está literalmente e totalmente sob o meu controle. O que traz inquietação ao coração de vocês, o que está tirando a paz do coração de vocês, eu tenho controle absoluto sobre a tempestade. Eu tenho controle absoluto de todas as circunstâncias. Querido, creia que Deus está no controle absoluto de todas as coisas que têm acontecido com a sua vida. E Ele é poderoso para trazer bonança em meio à sua tempestade. Creia que Jesus está no barco da sua vida. E Ele é poderoso para te fortalecer, para te encorajar. Continue olhando para Jesus. Ele é a tua força, Ele é a tua esperança. Ele que vai te encorajar a atravessar essa tempestade do outro lado. Poder em nome de Jesus cantar o hino da vitória. Mas enquanto não chega, querido, continue confiando, porque Jesus está no barco da sua vida. E Ele é poderoso para te fortalecer, para te encorajar, para secar as suas lágrimas. Eu quero te dizer uma coisa: Deus tem visto as suas lágrimas, Deus tem visto o seu choro, aquelas lágrimas no seu travesseiro na madrugada. Deus tem visto, Ele tem recolhido cada lágrima no seu odre, e Ele é poderoso para te fortalecer. Ele é poderoso para responder às suas orações, para fazer abundantemente além daquilo que você tem pedido, pensado e sonhado. Creia nisso em nome de Jesus. Aprenda a orar corretamente. A oração é a medicina da alma. Ore para o que Deus já fez na sua vida. O Salmo 116, verso 7 fala sobre isso. Pastor Mac Anderson diz o seguinte: às vezes Deus não muda as circunstâncias, porque está usando as circunstâncias para mudar você. Às vezes Deus não muda as circunstâncias, porque está usando as circunstâncias para mudar você. Crê que Deus está usando esse tempo para te fortalecer, para alargar a sua fé, para alargar a sua esperança, para alargar o seu coração, para alargar o seu amor, para alargar a sua visão a respeito de quem Ele é, de o que Ele pode fazer, das possibilidades dEle, para que você possa conhecê-lo mais. Assim como João, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Que você possa ver Deus em todas essas situações que têm acontecido sobre a sua vida. Que você possa experimentar mais de Deus, o cuidado dEle. Querido, você não precisa sentir a presença dEle, porque quando as situações vêm, atacam as nossas emoções, parece que Deus se ausentou, mas na verdade não.
Porque Hebreus 13:5 diz: não te deixarei, nunca jamais te desampararei. Que nós não tenhamos uma fé sensitiva, emocional, mas uma fé baseada nas Escrituras, na promessa do Senhor que diz: eu não vou deixar você e nunca vou te desamparar. Confie, continue confiando no Senhor, Ele é poderoso para vencer e lutar as suas guerras. Interessante de que a palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 21 e 22. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores se vestissem com roupas sagradas e marchassem em frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor causou confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. O exército inimigo, o exército contra o povo de Deus, começou a lutar entre si, quando o povo começou a louvar, quando o povo começou a adorar. Meu querido, não deixe que essa situação que você está passando, possa fechar os seus lábios, fechar a sua boca, calar a sua adoração, calar a sua fidelidade ao Senhor. Continue clamando, continue louvando, continue adorando. Está chorando? Continue clamando ao Senhor, chorando aos pés do Senhor, porque Ele é poderoso para te dar vitória, assim como fez com Josafá. Ele é poderoso para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Não podemos fazer da oração nosso último recurso, mas o primeiro e o nosso constante recurso. Tem momentos que você vai orar e precisar agir, mas outros momentos, Deus vai te mandar orar e deixar Ele agir. Erramos quando tentamos fazer o que só Deus pode fazer no tempo dele. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus, ele pensou que Deus estava demorando, e com H teve Ismael, gerando conflitos externos, extremos. Gênesis capítulo 21 vai falar sobre isso, dessa história. Querido, cuidado para não gerar Ismaéis por causa da ansiedade e da precipitação. No auge do estresse, da ansiedade, podemos tomar decisões equivocadas, onde lá na frente vamos pagar um alto preço. São coisas que fazemos que deixam a caminhada mais pesada. Cuidado com isso. Provérbios 19, verso 2 diz assim: não é bom agir sem refletir, e o que apressa os seus pés erra o caminho. Provérbios 25, verso 28, como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Os muros nos tempos de guerra traziam proteção contra os inimigos. Uma pessoa sem muros, sem paz, onde qualquer palavra lançada gera contenda, gera ansiedade. Cuide dos seus muros, das suas estruturas espirituais, emocionais nesse tempo. Cuide de você, do seu coração, da sua família, das pessoas que você ama. Levante essas estruturas, fortaleça as suas estruturas e feche as brechas. Aprenda a pensar corretamente. As nossas maiores batalhas são travadas na nossa mente. Interessante que a palavra de Deus diz que assim como você pensa, assim você o é. O que você pensa de si mesmo vai determinar o seu destino. A luta é ganha ou perdida na sua mente. Filipenses 4, verso 8 diz o seguinte: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Precisamos nos policiar constantemente na nossa mente, do que vem à nossa mente, do que é verdadeiro e do que é falso. Interessante que diz um pensador de que eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos. Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos. A gente precisa passar pela peneira da palavra de Deus, todo pensamento, para que a gente consiga, através da palavra de Deus,
discernir o que é verdadeiro e o que é mentiroso. E assim como uma peneira que vai peneirando a areia, conseguir jogar tudo que é pedra, tudo que não é de Deus, jogar fora, e não deixar que as coisas que não são de Deus, a respeito de quem somos, possam invadir a nossa mente e governar os nossos pensamentos. Busque desabafar com pessoas certas. É importante praticar exercício. Falar ajuda a aliviar a alma. Com quem que você tem desabafado? Colocado sua vida? É importante abrir nosso coração com as pessoas certas, pessoas de Deus, para que a gente possa receber as orientações da parte do Senhor para a nossa vida. Cuidado com as pessoas que você compartilha da sua vida. Tem pessoas que se aproximam de nós só para saber da nossa vida, mas não vão nos ajudar. Saiba discernir as pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Assim como Onesíforo na vida de Paulo, trazer refrigério ao seu coração. Que Deus levante Onesíforos e Onesíforas na sua vida, que trazem refrigério para a sua alma da parte de Deus. E seja, meu querido, seja refrigério de Deus na vida de pessoas. Que quando as pessoas estacionarem na sua vida, que elas possam receber palavras de vida, palavras de esperança em nome de Jesus. A cura é o resultado do uso correto do remédio divino. Interessante que a palavra de Deus diz em Filipenses 4:7, o resultado de orarmos e de apresentarmos nossas súplicas ao Senhor é dizer a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus. E a paz de Deus, querido, não é circunstancial. Quando usamos corretamente o remédio prescrito por Deus, Ele produz em nós a restauração. A paz de Deus é o resultado da nossa cura. A paz de Deus é o substituto para a ansiedade. Você tem não apenas um sentimento, mas uma pessoa, o príncipe da paz habitando em você, que é Jesus. A paz que recebemos é relacional e existencial. Todo crente em Jesus tem paz com Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 5:1, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Todo cristão, todo aquele que nasceu de novo tem paz com Deus. A paz com Deus é relacional, ela significa um correto relacionamento com Deus pela justificação, porque não há mérito em nós. A paz com Deus fala da nossa confiança diante do trono de Deus, porque Cristo morreu por nós, pagou a nossa dívida e nos reconciliou com Deus. Mas a paz de Deus também é existencial, ela é experimental, ela fala daquela calma interior em meio às tempestades da vida. Essa paz fala da visitação especial de Deus nos dias tenebrosos, nos vales da vida, nos desertos. Essa paz é aquela que Jó experimentou quando disse que Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. A paz com Deus depende da fé. A paz de Deus depende da oração. É essa paz que os homens e mulheres da Bíblia sentiram diante dos tempos de adversidade. E por último, a paz de Deus é uma sentinela celestial, que é poderosa para guardar o nosso coração. A palavra guardará de Filipenses 4:7 traz a ideia no original de uma sentinela, um soldado na torre de vigia protegendo a cidade. A paz de Deus é como um exército da parte do Senhor, protegendo-nos dos problemas externos e dos medos internos, acalmando e aquietando a nossa alma em tempos de adversidade. Paulo diz que essa paz guarda os nossos corações dos sentimentos errados e as nossas mentes dos pensamentos que não são de Deus. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:8, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Querido, alimente seus pensamentos e o seu coração com tudo aquilo que pode te dar esperança.
Aprenda a discernir o que é certo, o que é verdadeiro, os pensamentos que são verdadeiros são da parte de Deus, e aqueles são criação da nossa mente humana, porque a nossa mente, ela é capaz de criar muitas coisas que não são da parte de Deus. Um mundo pode ser criado, fantasiado da nossa mente, tentando trazer terrorismo emocional para o nosso coração, tentando abalar a nossa fé e a nossa esperança. Mas a palavra de Deus diz assim, Lamentações 3:21, quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Querido, nesses dias, nesse tempo, alimente a sua alma, os seus pensamentos com tudo aquilo que pode te dar esperança. Lembre das coisas que Deus já fez na sua vida até aqui, da fidelidade do Senhor, do cuidado do Senhor, da presença de Deus. Deus não esteve contigo em todo o percurso da sua vida. Se você olhar para trás, você vai ver o cuidado do Senhor em todos os momentos, nos momentos mais difíceis. Ele não esteve presente, Ele está presente contigo também hoje, agora, nesse momento, independente da circunstância. Seja você que está com Covid, seja com abalo financeiro, com outros problemas, com outras enfermidades, com outras questões, seja com depressão, com crises, Deus está contigo para te fortalecer, renovar as suas forças, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Salmo 37:5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O que você não pode fazer, Ele é poderoso para fazer. E para finalizar, o texto principal da nossa mensagem diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças. Ação de graças. Aprenda a ser grato a Deus pelas pequenas coisas. Interessante que a palavra de Deus diz, não despreze o dia das pequenas coisas. Às vezes é quando estamos passando pelo vale, pelos desertos, por tempos de adversidade. A nossa visão, ela tem oportunidade de ser ampliada para valorizar aquilo que tem valor. A nossa vida com Deus, a nossa família, pessoas pelas quais amamos. Traga à sua memória motivos de gratidão. Nós louvamos a Deus pela melhora do pastor Dario, pela diminuição da oferta de oxigênio, pela graça de Deus, Deus tem respondido às nossas orações, é motivo de gratidão. Apesar desse tempo, é motivo de gratidão. Vários irmãos que testaram positivo para a Covid, estão se recuperando em casa, com sintomas leves, é motivo de gratidão, porque Deus tem cuidado, Deus tem restaurado, Deus tem sustentado. Querido, exerça o poder da gratidão. Eu tenho algumas perguntas para você, nesse final de mensagem. O que está sufocando a sua paz? O que está trazendo inquietação e ansiedade ao seu coração, de tal forma que você tem até desenvolvido vários sintomas de ansiedade? O que Deus falou com você hoje? Você está carregando tudo sozinho, sem falar com alguém? O que está te sufocando, tentando te sufocar? O que tem te jogado ao chão? Eu quero te dizer que Deus é poderoso para te levantar nessa noite, te fortalecer, renovar suas forças. E o que está te sufocando, fortalecer a sua fé, e fazer com que você possa descansar nele, tratar a sua alma, o seu coração, sobre o cuidado dele, como diz a sua palavra, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, em vez de correr de um lado para o outro, desesperado, olha, aquieta a sua alma, e saiba que eu sou Deus, eu estou cuidando de cada detalhe, de todas as coisas. Aquieta o seu coração. Você é pequeno, você é limitado,
mas eu sou todo poderoso, por isso aquieta o seu coração, porque eu estou cuidando de todas as coisas. Querido, descansa o seu coração em nome de Jesus, no poder, na fidelidade, na pessoa de Deus, do nosso Senhor. E o que você tem para agradecer hoje? Quais são os seus motivos de gratidão ao Senhor? Apesar dos dias, dos tempos difíceis, o que você tem a agradecer? Eu quero nesse momento te convocar a orar, a clamar ao Senhor, colocando diante do Senhor toda a ansiedade, colocando diante do Senhor todas as inquietações do seu coração. Saiba que Deus se importa com o seu coração, Deus se importa com as suas emoções, Deus se importa com cada detalhe da sua vida, porque toda a sua vida pertence ao Senhor. Eu quero te lembrar que a sua vida pertence ao Senhor. Jesus certa vez disse: da mão do meu Pai ninguém pode arrancar. Não há nenhum problema, nada que esteja inquietando o seu coração, que Deus não vá se importar. Ele se importa. Por isso eu quero nesse momento te convocar, te desafiar a fechar seus olhos e a colocar diante do Senhor todas as suas inquietações, tudo que tem tentado tirar a sua paz, roubar a sua alegria, e que você coloque tudo isso diante do Senhor nesse momento, em oração, porque a palavra de Deus diz, deixa muito claro, que precisamos colocar todas as nossas inquietações diante do Senhor, toda a ansiedade diante do Senhor, crendo que Ele é poderoso para agir, para fazer-nos desfrutar da sua paz, que excede todo entendimento, na certeza do seu cuidado. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos, ó Deus, no poder da tua palavra, que não volta vazia. A tua palavra, ó Deus, foi pregada nessa noite. Ó Deus, corações, ó Deus, ouviram, mentes, ó Deus, receberam a tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa fortalecer cada coração, em meio a tantas inquietações. Ó Deus, cuida do teu filho, cuida da tua filha. Nós, ó Deus, queremos lembrar novamente do pastor Dari, ó Deus, o nosso pastor, com a sua esposa Silvana. Ó Deus, cuida dos teus filhos, continua cuidando, continua sarando as enfermidades, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que a oferta de oxigênio do pastor Dari possa diminuir, seus pulmões possam corresponder, a inflamação possa cair, possa desaparecer, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que o seu sistema imunológico possa lutar ainda mais, ó Deus, que os remédios, ó Deus, possam fazer os resultados com excelência, mas acima disso seja o poder do Senhor, a graça do Senhor, trazendo restauração na vida do teu filho, ó Pai, em nome de Jesus, para que ele se recupere o mais rápido possível, e possa voltar, ó Deus, para casa, estar com a sua esposa, Deus, Silvana, ó Pai, em nome de Jesus, voltar para o convívio da tua igreja, e juntos celebrarmos a vitória do Senhor. Ó Deus, restaura a saúde da Silvana, restaura a saúde do pastor Marco, cuida, Deus, da família do pastor Félix, ó Pai, sustentando, ó Pai, cuidando da saúde do teu filho. Todos, ó Deus, aqueles que testaram positivo para a Covid, sejam restaurados, ó Deus, pelo poder do Senhor. Sabemos que isso causa inquietação, preocupação, ansiedade, ó Deus, em nome de Jesus, que haja, ó Deus, o descansar no poder do Senhor, que haja restauração na vida de cada um dos teus filhos, e aqueles, ó Deus, que sofrem de outras enfermidades, de outras inquietações, ó Deus, das inquietações da alma, aqueles, ó Deus, que desenvolveram transtornos de ansiedade, depressão, ó Deus, são membros da nossa igreja, aqueles, ó Deus, que estão participando do culto, de outras igrejas, da comunidade, ó Deus, cuida, restaura, aqueles, ó Deus, que estão participando dessa celebração, que estão nos hospitais, no carro, ó Deus, em qualquer lugar, ó Deus, traz a tua provisão, portas abertas, ó Deus, em nome de Jesus, restauração dos vínculos familiares, ó Deus, que haja perdão no lar, que haja restauração, ó Pai, em nome de Jesus, que haja liberação de perdão, que haja cura da alma, em nome de Jesus, que o teu povo nesse tempo, ó Pai, possa buscar mais ao Senhor, crendo, ó Deus, que é do Senhor que vem a resposta, que é do Senhor que vem a provisão, que é do Senhor que vem a cura, não é do médico, mas é do médico dos médicos, que é Jesus, o Nazareno. Ó Deus, é dele que vem a cura, a resposta, ó Pai. Por isso pedimos, no nome de Jesus, que haja cura, ó Deus, que haja restauração, em nome de Jesus, e fortalecimento espiritual, emocional, físico, sobre a vida do teu povo, sobre aqueles que estão participando dessa celebração, e aqueles que ainda vão participar, assistir esse culto, ó Deus,
restaura, ó Deus, a fé, renova a alegria, a esperança, ó Deus, traz na memória, na mente do teu filho, aquilo que pode trazer esperança, em nome de Jesus. Restaura-nos, ó Deus, e nos conduz à vitória do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fortaleça o teu povo. E nós, ó Deus, queremos te agradecer pelo teu cuidado de cada dia. Ó Deus, amplia nossa visão, ó Deus, do cuidado do Senhor nos detalhes. Nós queremos te louvar pela nossa família. Nós queremos te louvar pelo teu sustento. Nós queremos te louvar, ó Deus, pelas tuas provisões. Nós queremos te louvar, Deus, pelo consolo. Aqueles, ó Deus, que estão passando por tempo de luto. Ó Deus, continua consolando, sustentando. Ó Deus, segurando na mão do teu filho, da tua filha. Ó Deus, da Nairmã, ó Deus, da irmã Débora, da Júlia. Ó Deus, cada família, ó Deus, sustenta. Ó Deus, consola, fortalece, ó Deus, em nome de Jesus. E nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos o teu Espírito Santo em nós. O próprio Consolador, para nos fortalecer e nos encorajar. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelo ar que respiramos. Queremos te agradecer, Deus, pela nossa salvação. Queremos te agradecer, Deus, pela tua presença conosco. Ó Deus, se não for a tua presença, Deus, estaríamos perdidos. A nossa alma sem paz, sem esperança, mas obrigado que nós temos o Deus de toda a esperança, lutando a nosso favor. E assim, Deus, como o Senhor fez com Geazi e o profeta Eliseu, ó Deus, nos dá, Deus, a certeza, Deus, essa convicção, esse discernimento espiritual, que existe, ó Deus, um exército inteiro ao nosso favor, quando lutamos, mas principalmente, quando permitimos, entregamos as nossas lutas, as nossas causas ao Senhor, porque a tua resposta sempre será: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ó Deus, nos ajude a descansar, ó Deus, no controle absoluto do Senhor, na certeza, ó Deus, das tuas provisões. Nós esperamos o Senhor, esperamos a tua resposta, ó Deus. Continua sustentando a vida do teu povo, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa abençoar o seu coração, que essa palavra possa ter te encorajado. Eu creio, Deus, meu querido, que a palavra do Senhor não volta vazia. Que essa palavra possa ter enchido o seu coração de esperança, de fé. Que a ansiedade possa diminuir, porque a palavra de Deus diz, a palavra do Senhor diz para nós: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus te proteja, que Deus guarde a sua vida, em nome de Jesus.